Então, primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, todas as associações que vieram. A gente está contando também aqui com ambientalistas, membros de ONGs, associações de funcionários, colegas, irmãs nossas. Então, boa noite a todos vocês. Pessoal, esse ato é convocado aqui pela AFBNDES e pela Associação de Funcionários do IBAMA, a ASIBAMA. A gente queria, eu vou falar um pouquinho da nossa programação durante esse ato aqui. A nossa ideia era começar esse ato com a abertura da AFBNDES e da ASIBAMA aqui com o André, e estamos esperando chegar o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, que está vindo. Assim que acabar a sessão lá da LER. Depois nós vamos passar para uma sessão com dois ambientalistas do Observatório do Clima, que vão fazer uma discussão um pouco mais de conteúdo sobre o tema da Amazônia, do Fundo Amazônia. E depois nós vamos passar a ouvir palavras de solidariedade, de experiências com o fundo, de ONGs e de associações de funcionários de outros órgãos. Em especial, a gente está contando aqui com o pessoal da FUNAI e do INCRA também. Bom, gente, eu vou falar sobre esse problema da perspectiva dos funcionários do BNDES. Toda essa crise em torno do Fundo Amazônia trouxe para a gente duas questões muito sérias. Em primeiro lugar, tem uma questão que é a governança do BNDES. Ora, a gente tem assistido nos últimos 4 ou 5 anos a sociedade massacrando, cobrando os funcionários do BNDES sobre o que eles estavam fazendo quando coisas supostamente muito erradas ocorreram no banco. Nós disputamos uma série dessas críticas e acusações. Estamos muito felizes com a recente rejeição da denúncia da Bullis, que envolvia 5 dos nossos colegas. Eles foram, todas as denúncias sobre nossos colegas foram rejeitadas como completamente improcedentes por um juiz. E comemoramos isso, porque nós não tínhamos, e insistimos nisso, nenhum sinal de ingerência política no BNDES para prevalecer, para fazer valer as operações de apoio à JBS. E isso agora fica provado com essa decisão do juiz. Nós não tínhamos esses casos de ingerência, mas agora, nesse caso do Fundo Amazônia, a gente tem um caso livro-texto do que é, de dicionário, do que é uma ingerência política. Na quinta-feira, vem um ministro aqui, depois de, durante meses, na imprensa, achincalhar o BNDES, depois de vir no BNDES, intimidar funcionários do banco, esse ministro vem numa quinta-feira, numa reunião com a diretoria do banco, fala dessas supostas denúncias, e isso leva a diretoria a afastar uma colega nossa de grandíssima reputação dentro do banco, em nome de que, enquanto essas questões levantadas não fossem resolvidas, era uma prática natural afastar a chefe do departamento de meio ambiente. Na mesma sexta-feira que é anunciado o afastamento dessa nossa colega, o ministro dá um vexame na sua conferência de imprensa. Pressionado por jornalistas, ele não consegue explicar que denúncias são essas. O que ele tem para falar, o que ele tem para dizer, são questões, dúvidas, vagas sobre as operações do BNDES. Na verdade, até aquele dia, ele não tinha dirigido um ofício ao BNDES. Ele não levantou uma pergunta oficialmente. Olha, não entendi essa operação. Por que ela foi realizada? O que tem uma coisa errada aqui? E até hoje, ele não encaminhou
formalmente nenhuma pergunta para o BNDES, para a equipe técnica do fundo, fazendo essas perguntas. E a nossa colega foi afastada de forma permanente, definitiva. Então, nós estamos querendo dar um recado claro para a sociedade. Se mexerem com a autonomia técnica do BNDES, nós vamos nos mobilizar. Nós não admitimos. E o ministro Salles nunca mais vai pisar no BNDES para intimidar nenhum funcionário daqui. Então esse é o primeiro recado importante. Nós estamos mostrando como nós reagimos nesses casos. E, em segundo lugar, estamos muito preocupados com o futuro do Fundo Amazônia. Por quê? Porque os funcionários do BNDES têm uma ligação profunda com a causa com que eles se envolvem. São 10 anos de trabalho que envolveram o desenho desse fundo, a negociação dele com os doadores e a operação, o acompanhamento desses recursos. Ora, o que as pessoas têm orgulho de trabalhar no BNDES é falar das causas com que elas se envolveram. Nós temos colegas aposentados que ajudaram a criar o Fundo Amazônia, que eles falam para os seus filhos, para os seus familiares, que durante o tempo que passaram no BNDES, eles desenvolveram, por exemplo, o Fundo Amazônia, e eles conheceram o resultado desse fundo, mudando a vida de pessoas simples, em regiões muito distantes e marginais do nosso país. As pessoas se orgulham disso, é um tema caro para elas, é algo emocional para a gente. O que aconteceu aqui levou, e eu vi várias vezes, os nossos colegas às lágrimas. Destruir o Fundo Amazônia é destruir uma causa pelo qual vários dos colegas do BNDES, dos meus colegas, as suas vidas, os seus projetos de vida estão sendo destruídos. Eles se dedicaram por uma causa que pode ter sido, eu estou precisando de copo d'água, que pode estar sendo colocado em questão. Então isso é sério. Nós temos esse compromisso. E para que serve o... Para que serve... Para que serve o Fundo Amazônia, gente? O Fundo Amazônia está voltando para preservar nossa floresta. Nós temos essa maravilha no nosso território. Que responsabilidade do povo brasileiro, do Estado brasileiro, com essa maravilha que faz parte do nosso país, um legado do século XIX. O Brasil não tem muita coisa, mas ele conquistou uma dimensão territorial e tem essa floresta aqui dentro. Como um Banco de Desenvolvimento Brasileiro pode honrar esse nome se ele não tiver uma atividade, uma ação protagonista envolvida na preservação dessa floresta, na exploração sustentável dessa floresta? Que símbolo maior de fracasso do Brasil seria ver uma Amazônia destruída, ocupada por boi? Como é possível pensar um Brasil avançado, bem-sucedido, sem imaginar que o Brasil vai conseguir desenvolver uma forma de explorar a Amazônia de forma científica, de forma sustentável? É possível ver um Brasil avançado sem ver um Brasil reconciliado com essa forma de lidar com a Amazônia? Eu acho que não. Então essa causa é muito nobre. Nós temos muito orgulho de estar participando, tem muita coisa em risco aqui. O Fundo Amazônia se tornou muito importante com esse período de austeridade que nós estamos vivendo. O IBAMA está sendo esvaziado, o dinheiro dos recursos do fundo era importante para hoje se tornando relativamente mais importantes para ajudar essa preservação. Então, é isso que eu quero dizer, que nós estamos aqui para esclarecer a população, para falar que nós estamos comprometidos com esse fundo, que nós vamos apresentar um manifesto em breve de todas as associações que estão aqui presentes, mostrando que nós temos esse compromisso com esse fundo e vamos denunciar os propósitos de
de quem está querendo acabar com, de quem está querendo ameaçar esse fundo. A luz que nós tivemos nos surpreendeu, mas foi recente. É que o que o ministro quer fazer é impor esse novo objetivo: usar o fundo para financiar proprietários impactados por áreas de proteção de meio ambiente. Ora, no Brasil, há legitimidade para isso. Na Amazônia, dizem os ambientalistas, por exemplo, do Observatório do Clima, que na Amazônia, o grupo desses proprietários de terra indenizáveis, e tem uma interseção muito grande com criminosos ambientais, grileiros, pessoas que ocupam terra, sabendo que elas já são de preservação ambiental, para obter essas vantagens. Então, desviar o recurso do fundo para isso é alguma coisa muito preocupante. Mas o ministro podia fazer isso. A estrutura do fundo, os objetivos do fundo, não são determinados pelo BNDES, não são determinados pelos doadores, são determinados por um comitê com representação do BNDES, do ministro, da sociedade civil, dos cientistas brasileiros, dos governos da região, municípios, estados. Ele podia levar suas propostas, mas ele sabe que uma proposta como essa não vai passar. Por isso ele quer desfazer essa estrutura e impor uma super representação do governo federal e impor esses objetivos. É isso que está em jogo. E está tão comprometido com essa meta que ele está disposto a correr o risco de desmontar o fundo. Isso é gravíssimo e nós estamos aqui para denunciar isso que está em jogo. E eu encerro aqui então essa minha introdução e vou passar agora para o meu colega do IBAMA. Muito obrigado.